Hoje o tema é um tema difícil, um tema complicado, um tema que eu também não domino muito, mas devido a muitas questões que envolvem isso, muitas pessoas com esse problema e solicitações, eu vou tentar esclarecer um pouco uma questão muito séria que está recorrendo muito. Esse ano foi recorde, desde outubro do ano passado para cá, recorde de pessoas com esse problema nos atendimentos, que é a chamada maldição de IBG. Esse é o termo utilizado pelo candomblé numa maldição gerada por magismo, que entra na linha de ancestralidade, na linha descendência genética dos filhos. Então, quando uma pessoa é portadora desse tipo de maldição, todos os filhos, netos, bisnetos dessa família, e com todas as pessoas que elas se envolvem, acabam se contaminando com um conjunto de quiumbas e eguns que atrasa a vida dessas pessoas, destrói a vida emocional, financeira, conjugal, tudo. Então eu vou explicar como essa estrutura funciona. Tá? De uma forma genérica, a maldição de IBG é denominada como a AIDS espiritual no círculo fechado do candomblé. Tá? Então, a limpeza é complicada. Então a gente vai começar explicando a origem de como isso acontece. Tá? Já está meio quente aqui. Deixa eu tirar aqui. Inclusive eu estou usando até a camiseta hoje que foi feita por uns amigos meus. Olha só a palhaçada. Isso aqui é para ir para academia, né? ET malhando. Então vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Isso aqui é uma coisa que vocês vão ter que assistir várias vezes para entender melhor. Vamos supor, vamos nos colocar na questão do problema. Vamos supor que o nosso bisavô, 3 gerações atrás, ou tataravô, sei lá, cometeu uma maldade, cometeu alguma coisa contra alguém. Tá? Ele literalmente fez mal para alguém fisicamente. Mandou bater, mandou matar, roubou terra de alguém, se apoderou do que não era dele, não importa. Ele provocou o mal a alguém. Ponto. Esse alguém que foi afetado, ele revidou, mas não fisicamente, revidou no feitiço, na magia. Como ele é vítima de uma situação, pela lei de Xangô, ele está na lei. Ele está devolvendo a merda que foi gerada para ele, porém numa outra frequência, frequência de magia, tá? Então a pessoa gerou um dolo físico, não por magia, físico, fez alguma merda contra alguém, mandou bater, matar, roubou, etc, N situações, tá? E a pessoa que foi prejudicada, ela revida no feitiço, tá? Isso tá claro? Pois bem. Esse feitiço entra no campo astral, psíquico-emocional dessa pessoa, no retorno, na lei do retorno. Só que provavelmente é uma pessoa que não entende espiritualidade, não aceita, não acredita, então aquele feitiço fica orbitando o seu campo áurico astral. Tá? Então ele fica no seu campo áurico astral até entrar, certo? Só que normalmente esse tipo de feitiço leva sangue. Uma galinha, uma pomba, um cabrito ou outra coisa qualquer, sangue. Então o que acaba acontecendo? Como aquela pessoa provavelmente já fez mal para outras pessoas, já causou alguma situação, ele está na lei da dívida. Então aquilo entra em seu campo espectral. E ele não limpa. Ele morre com aquilo. Tá? A partir do momento que ele morre com esse feitiço puxa ele para um umbral. Aí ele fica prisioneiro dos quiumbas. E esses quiumbas injetam na linha do cordão de prata dele, na linha de descendência familiar, filhos, netos, bisnetos, código genético consanguíneo, toda a informação da magia. Por quê? Porque essas pessoas vão ser alimento, vão ser o ponto de nutrição dessas falanges de quiumbas. E bota falange nisso, tá?
Então o que acaba acontecendo? Esse tataravô, sem nome qualquer, ele morre com um feitiço. Não foi limpo, não foi feito nenhuma limpeza. O filho dele também nunca limpou nada, porque nem sequer sabe disso. Então, a partir do momento que a primeira pessoa morre com feitiço e a segunda geração, ou seja, a geração imediata, não limpou, isso vira uma maldição. Por quê? Porque esse filho ou filhos dessa primeira pessoa magiada não limparam, tá? Então, essa magia fica no campo áurico da linha de ancestralidade da família, na parte congênita, genética. E os quiumbas estão o quê? Mamando ali, constantemente. Quanto maior for a propagação dessa família, mais quiumbas vão se alimentar. Tá? Então, estou indo bem didaticamente para vocês entenderem toda a história. Pois bem, então o que acaba acontecendo? A partir talvez dos netos dessa pessoa, esses netos começam a ter o problema maior, porque eles já são filhos do filho, que tem parte da magia, e provavelmente ele estava vivo quando o pai dele recebeu o feitiço, ele estava vivo, então afeta, mas não tanto. Mas o neto afeta mais, porque já está na linha consanguínea de quiumba. Então, a partir dos netos, a coisa começa a se enrolar, a se envolver cada vez mais. E é um emaranhado, que nem uma colmeia de abelhas ou vespas, em cima das pessoas que são marcadas por esse tipo de feitiço. Por isso se chama maldição de Beji, porque ela entra na linha descendente pelos filhos. E a coisa vai indo. A cada geração que passa, que não limpa isso, multiplica exponencialmente o problema do gradiente de quiumbas envolvidos nesse feitiço. Tá? Então aí vem a grande merda do problema. Limpar essa porra é muito difícil. Por quê? As terapias não têm força. A apometria é limitada até certo ponto, porque esse tipo de feitiço, como é com quiumba, exige a paga. E normalmente a paga é com sangue. Por isso que é algo que somente o candomblé consegue entrar, desde que o ilê de candomblé possua choroquê, colondrina, maioral e outros exus, pombagiras herméticas dentro do contexto do candomblé. Se o ilê não tiver essa estrutura, não tem como mexer. Tá? Então a coisa, a bucha, muito pior do que a gente imagina. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Retomando. A pessoa, vamos dizer que é um tataravô qualquer, pegou uma merda, passou parcialmente para o filho e passou na integralidade para os netos. Com todas as pessoas que esses netos se relacionarem amorosamente e sexualmente, contaminam aquelas outras pessoas. E essas outras pessoas contaminam todas as pessoas com que eles se envolverem. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Quando você vai limpar essa tralha toda, tu tem que ver quantas gerações para trás foram contaminadas e quantas outras pessoas no intervalo desse processo foram contaminadas. Quando você vai fazer um levantamento astral, apométrico, ou mesmo no próprio candomblé, nos búzios, aí vem a merda. Tu tem às vezes 30, 40, 60 pessoas contaminadas. E aí vem a paulada. Para limpar isso, eu tenho que ter um número de animais para abate, para fazer a paga, muito, muito, muito grande. Não estou falando em meia dúzia, não. Estou falando em 100, cento e tantos animais. Tá? A porrada é foda. Por quê? Porque tu tem que lidar com quiumba. Quiumba, gente, não aceita franguinho. Quiumba não aceita vela. Entende? Por isso que é uma puta de uma caralhada, não tem outra palavra. Então é aí onde o pessoal da apometria se fode, mas se fode feio, porque eles entram e tentam comprar uma briga que não tem como. A turma da Umbanda também não consegue. A única pessoal que consegue mexer ali é a Quimbanda, até certo ponto. Tudo vai depender do nível que a Quimbanda mexe em termos de estrutura e assentamentos. Por isso que é coisa só do candomblé. E como volto a repetir, não é qualquer ilê de candomblé
que tem estrutura para mexer nessa merda aí. Tá? Só pra vocês terem uma ideia, dentro do candomblé, você só pode abater uma vaca por mês, por causa do excesso de egé. Uma vaca tem quase 35 litros de sangue, tu não pode andar cortando vaca assim. Tem toda uma regra, tem toda uma estrutura. E uma vaca não é suficiente para mexer numa maldição de Beji, conforme o gradiente da merda toda. Tá? Então eu estou colocando isso para vocês entenderem, porque tem muito terapeuta aí achando que pode pôr a mão. E esses que estão achando são os que estão se fodendo de verde e amarelo e vão pagar com a vida provavelmente. Tá? Exatamente, que às vezes é uma vaca por ano, conforme a estrutura de lei. Então mexer com isso não é para poucos, é realmente para muito pouco. Porque tem que ter toda uma sustentação e tem que ter autorização. Tá? E outro detalhe, o processo de limpeza desse sistema de Beji, mesmo fazendo a paga, vai por 9 meses, porque como ele está ligado à gestação de criança que nasce com a maldição, ele dura o período de gestação, as negociações das limpezas, mesmo com a paga. Então, mesmo quando a pessoa fez, tá, todo o trabalho de limpeza, o preceito, etc, e o preceito normalmente é de 9 dias, no mínimo, tá, ou múltiplo de 9, conforme o abacaxi, vem o problema, que durante 9 meses a pessoa fica ressonante e tem que tomar cuidado, porque na vida dela vão aparecer situações e pessoas que vão tentar reativar toda a linha de ancestralidade de quiumbas e eguns com essa maldição. Tá? O pessoal chama de maldição familiar, exato. Aqui no Ilê do Efraim e Luiz eles chamam de Ibeji, porque pega a parte da gestação, tá? E aí vem o grande problema. Essa maldição, ela desdobra sempre em fator 9. 9 dias, 9 semanas, 9 meses, e em alguns casos até 9 anos, tá? Então ela é muito complicado, tá? Então o que acaba acontecendo? De outubro, setembro do ano passado, ou até antes, apareceram muitas pessoas com esse problema, para a Eliana Roca, pro Marcelo Abrão, pro Iceman e até para mim, só que eu encaminho porque eu não atendo mais, tá? E assim foi uma leva de muitas pessoas e a gente começou a ficar curioso, porque assim, não eram nenhuma nem duas, foram muitas, tá? Então, o que a gente conseguiu perceber? Que a gente consegue limpar por fora. A gente, na apometria, na cura quântica, no orixá, a gente vai limpando perifericamente, egum, alguma coisa que aceita negociar, que aceita uma conversa, aceita ser encaminhado. Mas quando bate naquelas falanges de eguns pesadas, ou falanges e quiumbas, que é muito pior, a coisa fica pesada. Então, o terapeuta, se não for sentado, não tiver uma bela de uma proteção, a porrada vai para ele, porque quiumba não quer saber. Tá? Então, aí, normalmente, os terapeutas que tentam pôr a mão nessa merda, acabam tomando uma porrada, mas não uma porrada feia. Tá? Então, o que a gente chegou à conclusão com o Marcelo, com a Eliana e com outras pessoas, até com o próprio Luiz Gardelli, que as terapias paralelas conseguem limpar perifericamente muita coisa e até, incluso, baixar o custo de um trabalho desse. Mas o grosso, o miolo, que é a paga, que é mexer com o seu maioral, mexer com o choroquê, com colondrina, linha de caveira e por aí vai, aí é candomblé. Por quê? Porque tem que ter as firmezas, os assentamentos e as outorgas para poder mexer nessa merda toda, coisa que um terapeuta não tem. Tá? Então o que acaba acontecendo? Os terapeutas não têm outorga de babalorixá. Os reikianos, menos ainda. Tá? Nem os meus alunos têm outorga de babalorixá, nem eu sou babalorixá. Então o que acaba acontecendo? A gente entra num terreno de areia movediça, literalmente de areia movediça. Tu começa a afundar junto com o problema do teu cliente. Tá? Então é aí que entra o Simancol. Porra, até que ponto eu posso mexer? Até que ponto eu tenho autorização de pôr a mão nesse problema aqui? Tá? Estou colocando isso, abrindo isso para vocês entenderem como é muito delicado. José, não tem como resolver. Fodeu, não tem outra palavra.
Ou você corre para o candomblé, um candomblé decente, que tenha realmente uma puta repercussão atrás, um respaldo, ou tá fudido, não tem o que mexer, tá? Tem lua, tem tudo, tem um monte de coisa para mexer. E por isso eu falo, eu não sou babalorixá, tem coisas que eu não sei e também não posso falar besteira. Eu só sei uma parte da história, até onde eu sei, porque eu tive que ajudar pessoas e o Luiz e o Efraim me explicaram a estrutura, como funciona. Mas os detalhes não é comigo. Não sou babalorixá, tá? Então, é muito complicado isso. Para os terapeutas, para as pessoas que estão mexendo com outras pessoas, fazendo terapias, como a gente fala, a situação torna-se um tanto quanto areia movediça. Porque você quer ajudar na boa vontade. Então, por isso você tem que estar muito bem ancorado e muito bem aspectado auditivamente, mediunicamente, com os teus orixás, com os teus amparadores, até onde eu posso mexer. Eu tenho autorização para pôr a mão nisso, até qual ponto eu posso trabalhar essa pessoa e depois encaminhar essa pessoa. O Ais esteve aqui anteontem, domingo, a gente esteve preparando as coisas, que a gente vai fazer nossa expedição Fortaleza Lençóis Maranhense, agora em julho, né? Então a gente vai brincar, estamos despachando os carros de cegonha para não ter que ir dirigindo daqui para lá. E a gente tocou nessa questão que muitas vezes ele pega cada bucha de cliente que ele faz o que ele pode, o que é permitido para ele, e o resto ele despacha. Ou despacha para o pessoal do terreiro de Umbanda ou para o Candomblé. Por quê? Porque esses terreiros, seja Umbanda ou Candomblé, eles têm as estruturas, eles têm os assentamentos, os pontos de força, as tronqueiras, têm os portais para poder encaminhar e negociar essa estrutura. Que normalmente uma clínica não tem. Uma clínica reikiana, uma clínica de acupuntura, onde eu atendi antigamente no Chital, na Paulista, é clínica de acupuntura. Imagina se chega uma merda dessa. Não dá. É suco de uva, tá? Não é vinho não, tá, gente? É quase igual, só não tem álcool. Eu não indico, gente, candomblé porque isso é complicado. Eu conheço pessoas legais, como todo mundo já viu as lives do Efraim e do Luiz, mas vocês têm que sentir no coração se é o trabalho com eles. Entende? Por quê? Vamos ali ao grande problema que eu já falei várias vezes. Se você não acredita em candomblé, não vá, porque não vai funcionar. O candomblé é já quando tu já está na merda e é a última cartada na tua vida. Tá? Porque é caro, não é algo barato e existe um fator simples. Se você não acredita, você não aceita certas coisas do candomblé, não vai funcionar, porque tua mente já corta a força do trabalho. Então o candomblé não é para qualquer um. O candomblé é para poucas pessoas que têm foco, determinação e aceitam coisas que muitas pessoas não aceitam. Entre elas é o corte de animais, às vezes, quando é necessário. Não é normal, mas às vezes acontece. Tá? Então uma pessoa, por exemplo, que vai lá fazer um trabalho, vai fazer um ebó, e de repente o ebó dela tem que cortar um frango. Tá. Coitada da galinha, já te fodeu, porque teu ebó não vai funcionar. Entende? Então, tem coisa que não é assim. Tá? Magia do fogo é para fracos. Nós estamos falando de coisa muito mais séria, gente. O fogo, a magia do fogo, ela é complementar dentro da magia cabalística, que é a parte hermética do candomblé. O candomblé ele mexe com magia cabalística, só que isso não é visível aos olhos do público. Mesmo, por exemplo, quando se faz um ebó bem feito no candomblé, o cliente não vê o que vai ser feito, ele não sabe o despacho que tem que negociar com Yamin, tem que negociar com Babaigun, tem que negociar com toda a estrutura da casa oculta, que as pessoas não sabem que existe, para poder saber qual é o caminho correto para desfazer, desmanchar e encaminhar eguns e quiumbas na lei da evolução com os Exus respectivos. Então o Ilê tem que negociar com Yamin Xorongá e com as 7 Yamins conforme a questão. Só que para isso eu tenho que ter Nanamburuki assentada, eu tenho que ter Obá assentado para poder lidar com essas frequências. Eu tenho que ter uma Colondrina assentada, um Choroquê, o próprio Maioral e outras entidades que eu não lembro o nome, que são herméticas, secretas do candomblé. Entende? Então a bucha é muito, muito mais do aquilo que a gente imagina. É que, queridos, a maior parte dos nomes desses Exu, o Luiz já me falou, eu esqueço, porque é uns nomes estranhos que a gente fala uma vez na vida, no caso eu, né? Então eu acabo esquecendo. Ele já me mostrou toda a estrutura ali. É do caralho, é foda.
Não é maravilhoso, no sentido que é fantástico, só que são nomes que eu não gravo, né? Então, estou colocando isso para vocês perceberem a seriedade. Aí você fala, como descobrir se eu tenho ou não? Bom, vou dar dicas assim para vocês entenderem. Quando na tua vida tudo está indo bem, daqui tu chegou aqui, desmonta. Tu tá com as coisas fluindo, daqui a pouco desmonta. Sabe um castelo de areia? Tu tá, e vai tudo desmanchando. É uma possibilidade, tá, que exista efetivamente uma maldição familiar. É uma possibilidade. Só que isso vai ser visto realmente na linha dos búzios, com o teu próprio orixá abrindo o que está acontecendo. Ou o Baba Egum daquele pai de santo que vai abrir o que está acontecendo. Então, nos búzios, quando é feita a leitura, existe a possibilidade de ser o Baba Egum da casa do Ilê, dando recado, o próprio orixá da pessoa respondendo, ou o Exu, daquele babalorixá, o bará dele abrindo. Tudo depende da situação, tá? Inclusive tem vezes que os búzios não respondem, porque não é o momento de mexer, tá? Então do pessoal que é do candomblé e que frequenta, quando assenta o seu bará, ou seja, a gente fala vulgarmente, assenta o Exu e a Pombagira, gradualmente os trabalhos, as oferendas, os trabalhos, os orôs e outros rituais já vão mexendo eventualmente ou diretamente nessa questão familiar, até enfraquecer esse feitiço, essa maldição, e poder mexer de uma forma direta e objetiva. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Muitas vezes o babalorixá não fala, você tem uma maldição familiar ou a maldição de Ibeji. Ele diz que você tem problemas e começa a trabalhar durante 2, 3, 4, 5 anos perifericamente. Com o quê? Os trabalhos que você tem que fazer com o teu Exu, tua Pombagira, os ebós, ebó de ancestralidade, ebó disso, de aquilo, orô e por aí vai. Até que a estrutura dessa maldição familiar ela vai começando a ruir, vai começando a decantar, não se perder, decantar, ela perde força. Aí é que começa então um trabalho específico para maldição familiar ou a maldição de Ibeji, tá? Então, o que acaba acontecendo? Vamos ali que é a parte mais complicada disso que as pessoas não entendem. Quando uma pessoa, uma família está vinculada a uma maldição de família ou Ibeji, entra uma questão muito séria. Eventuais contratos e vidas passadas nas escolas de alta magia, seja do Egito, da Babilônia, processo de Inquisição Católica, Santo Ofício e N situações. Então o que acaba acontecendo? Você já tem um gradiente de magia X. A maldição potencializou. A maldição cria um limbo temporal e vai buscar todos os eguns e quiumbas quando você estava envolvido na alta magia ou nas escolas de poder. Qual foi o grande império da alta magia, basicamente? O Egito, o Antigo Egito. Então você acaba remontando toda uma história de, vamos dizer, 4 gerações que te leva para 10, 15 ou 30 gerações no passado. E a merda é geral. Daí a complicação, que às vezes você tem que comer pela beirada durante alguns anos até poder chegar no problema na essência. E estamos falando que a coisa é complicada porque são trabalhos caros, gente. Caros, muito caros. Tá? Há trabalhos desse nível de Ibeji, conforme o abacaxi, que fica em mais de 200 mil reais. É isso mesmo, mais de 200 mil reais. Ninguém tem essa porra dessa grana. Então o pessoal tem que ir comendo pela beirada por anos até começar a desmoronar a estrutura e aí começar a trabalhar essa questão. Entende? Então, estou colocando para vocês entender que é coisa complicadíssima. Por isso que na apometria, na Umbanda, nas linhas convencionais, a gente não consegue mexer. Você dá uma amenizada da vida da pessoa, mas não resolve. Porque você tem uma, vamos falar o problema mais bonitinho, um trem, como diz o mineiro, um trem de Egum e Quiumba que está ligado ao Egito, à Inquisição, ao caralho a 4, sempre escapa um palavrão, não tem jeito, tá? Na tua linha de ancestralidade, mais a magia, tá? Então, é muita coisa. Entende? Então, a coisa vai, extrapola. Às vezes, para você conseguir mexer numa merda dessa, eu tenho que fazer parceria com outro terreiro de candomblé por causa que tem que sangrar.
infelizmente, fazer o abate de uma vaca, um casal, vaca e touro, às vezes um búfalo, e tudo isso leva um volume de energia de sangue muito grande que não é permitido num terreiro. Então aí vem a complicação de como o sacerdote tem que saber lidar com essas questões e contornar tudo isso para poder sustentar a energia, tá? Então, eu estou abrindo para vocês entenderem o tamanho da merda, tá? Então, você pode estar a vida toda na Umbanda, a vida toda no Kardecismo, Espiritismo, você não vai conseguir limpar. Por quê? Porque quiumba, gente, quiumba são clones em rede neural do umbral. Esses seres não negociam, eles têm uma programação de inteligência cognitiva presa a essa merda toda. E outra, quiumba come sangue, quiumba come carne, ele se nutre da carne humana, do sangue humano, do ectoplasma humano e de animais. Entende? Então você só vai conseguir ser liberado quando você faz a paga. E a paga é feita nessa moeda. Entende? Então aí que entra o conhecimento de um bom babalorixá de candomblé em como negociar, como minimizar essa paga dentro dos processos espirituais, dentro da lei de Xangô, da lei de Ogum, de Oxalá, de Urumilá, Obatalá e por aí vai. Então é uma jogada que tem que ser feita para que exista a liberação dessa pessoa e, consequentemente, da família e de todas as pessoas que se envolveram com essa família que estão contaminadas. Porque você vai limpar não só a pessoa que chegou até você. Você, quando abre esse trabalho de BG, você abre o espectro familiar de todas as pessoas que estão envolvidas com ela, emocionalmente e sexualmente, o passado também. Então a coisa é do caralho, por isso que pode demorar até 9 meses na média, tá? Porque não é um ebó, pô, pronto, tá feito, deu 3 dias de preceito, tá? Não é. O preceito pode ser 9 dias, 9 semanas, ou até mais, tá? Então, eu estou colocando para vocês verem o tamanho da porrada. Eu nunca tinha aberto isso daí porque não, sei lá, não era a hora, não estava inspirado. Tá? Hoje eu acordei com essa porra na cabeça, hoje eu vou falar sobre isso. Alguém lá em cima deve ter me pedido para abrir. Então vamos lá, gente. Para vocês entenderem a situação caótica do mundo. Quantas pessoas vocês acham que tem essa problemática dessa maldição familiar? Milhares, milhões de pessoas. Quantas pessoas não fizeram merda e não receberam feitiço de volta? E nunca limparam? Então percebam, quantas pessoas, quanto de nós que não praticamos sexo, não nos envolvemos emocionalmente com pessoas que estavam contaminadas que não sabiam, logo nós nos contaminamos. Quantos de vocês tiveram um relacionamento, depois desse relacionamento a vida de vocês foi pra merda, foi uma catástrofe? Pessoas com maldição familiar. Começa a perceber famílias, pessoas que vocês se envolveram, ou a própria vocês, que tem problemas de família constante, que não conseguem, tem tudo para dar certo e não consegue dar certo. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Isso são sinais de pessoas que vocês conheceram, se envolveram, que carregam algo estranho. Vamos chamar de uma maldição por enquanto. Tá? Então, quando você começa a observar a situação do planeta, a situação social, hoje, a maior parte das pessoas no mundo é vítima dessa maldição familiar. Tá? São poucas as pessoas que se salvam disso. Entende? Então, o curioso foi que, justamente, quem levantou a lebre não fui nem eu. Né? Porque você sabe que eu já não atendo, é muito difícil, atendo coletivamente fora do corpo. Foi o Marcelo Abrão, ou Marcelo Souza, né, que ele prefere usar o Souza, e Eliana, o ano passado. Falei, porra, legal. Tanto que eles queriam marcar uma reunião comigo, com o Luiz, com um monte de gente que atende, para a gente falar a respeito e tentar encontrar uma metodologia para minimizar os custos desse trabalho de limpeza, fazer a parte apométrica do que era possível na apometria, na cura quântica, no orixá reiki, e o resto encaminhar para o candomblé, né? Ou o que fosse pertinente. Só que eu não tenho tempo. Falei, cara, porra, eu perdi mais um sábado, já não tenho final de semana para mim. Perder um final de semana para isso, porra, não estava afim, não quis, porque realmente para mim é complicado, porque eu não tenho tempo, tá? Mas
ficou aquilo na orelha. Então a gente, pela live, já começa a abrir a mente de vocês, principalmente para o pessoal que é terapeuta, tá? Porque quem é terapeuta acaba se contaminando também. Porque a partir do momento que você mexe com uma pessoa que tem essa carga, do ponto de vista espiritual, o quiumba acha você um penetra. Você está querendo mexer no que é dele. Uma pessoa imagiada nesse nível pertence a ela, tá? Então, indiretamente, quando você mexe, você está pondo a mão na cumbuca e a porrada vai vir. Conforme teu histórico passado, se você tem rabo preso, se fodeu, pegou a carga gradual. Então tu pega, por exemplo, 20%, 15%, 30% e a coisa vai indo. Aí, com os teus próprios problemas, você começa a potencializar essa situação toda, tá? Entende? Então notem a complexidade de uma situação simples que ninguém nunca imaginou. Agora, a maior parte que é terapeuta, vocês estão vendo onde vocês estão se fodendo? Eu canso de falar nos cursos, gente, ser terapeuta é ser lixeiro dos outros, vocês põem a mão no esgoto alheio. Então, conclusão, por isso que eu insisto tanto na questão do ancoramento, ou ter um pêndulo para pendurar, posso ou não posso pôr a mão nessa pessoa, estou ou não autorizado a mexer nessa pessoa, entende? Então, e aí vem o detalhe, até que ponto eu posso mexer, até que ponto eu tenho autorização de mexer nessa pessoa, isso é muito importante, tá? Porque senão vocês se fodem, tá? Quantas vezes, gente, mas quantas vezes me aconteceu de chegar cliente para mim e me orixá, não põe a mão, não põe a mão, tá bom, eu falo, desculpa, não posso, eu não estou autorizado a pôr a mão em você. A pessoa fica, pega o dinheiro de volta, pode ir embora, não tem problema. Eu não vou brigar por causa da consulta. Pode. Tu também não sabia, nem eu sabia. Então, ó, pega o dinheiro de volta, vai embora, sem problema, procura alguém. Eu não posso mexer. Entende? Então, é importante que vocês entendam isso. Às vezes é melhor perder o dinheiro numa consulta do que foder a vida inteira por causa de uma merda que vai custar muito caro. Ó, o que eu tenho visto de pessoas aí com IBG, médio, é 25 a 30 mil reais para pôr a mão. É grana, não é pouco. Aquele que eu falei em 200 mil é caso de famílias muito grandes, é uma coisa pesada. Quando pega até a segunda geração, 25, 12, 15, quando mexe na apometria e por aí vai. Só que isso depende do rolo e do tempo, número de gerações que você tem para trás dessa maldição. Entende? Então é complicado. E aí vem outro detalhe. Se a pessoa que já é geneticamente o herdeiro da maldição morre, multiplica todo o trabalho a ser feito e encarece, quase triplica o valor. Por quê? Porque é mais uma geração que se perde, mais uma pessoa que vai para o umbral, mais uma pessoa que, morto indo para o umbral, tem que resgatar e tem que renegociar, e isso sai caro, do ponto de vista ectoplasmicamente falando. Tá? Então é foda, a coisa é foguete, tá? Não tem muito o que fazer. E aí vem aquela outra parte. Imaginem vocês que essa questão toda acaba mexendo, tá, em contratos do passado de alta magia cabalística envolvendo escolas de magia que vocês fizeram parte. Então, além de você carregar a tua maldição da tua família, você acessou toda a merda de uma linha de ancestralidade de eguns e quiumbas que nesta vida você não precisaria mexer. Então a bucha é muito maior porque você tem que mexer com teus abacaxis pessoais numa encarnação fora desta família, mais o abacaxi desta família com a qual você tem vínculo consanguíneo, porque é a tua família. Então você vai mexer na tua família, envolve teus irmãos, teus pais, teus avós, teus tataravós, o que tiver na sequência, além de todas as pessoas que essas pessoas se envolveram emocionalmente e sexualmente na história física delas. E os teus próprios abacaxis pessoais por você ter sido um mago, um bruxo e qualquer outra coisa mais. Vocês estão vendo o tamanho da encrenca? Estão vendo? Entende? Então, é melhor não mexer. Certo? Por isso que eu falo, gente, ser terapeuta é foda.
Quer ver gente que pega essas merdas? Médico, enfermeiro. Função do cara, o cara tem que atender uma pessoa, como médico, como enfermeiro. Conforme for, o cara pega a bucha. Por exemplo, façam um levantamento. Quantos médicos vocês conhecem que tem uma vida maravilhosa? Contem nas mãos dos dedos. A maior parte está cheia de problema, está cheia de pepino, porque elas mexem com pessoas com problema. Então elas acabam entrando na ressonância. Muitos médicos acabam morrendo da especialidade com que eles trabalham, por causa da ressonância, porque eles também pegam a carga da clientela e a maldição da clientela. Tá? Psicólogo também. Todas as pessoas que lidam com pessoas do ponto de vista terapêutico, seja na medicina convencional, nas terapias, isso inclui psicologia, psicanálise, acabam pegando a bucha dos clientes, acabam sofrendo pelo efeito de ressonância. Tá? Vocês notem o tamanho do abacaxi. Tá? Então isso aqui é para quem pretende ser terapeuta pensar em desistir, sinceramente. Tá? Por isso que a coisa não é tão simples. É a mesma coisa, gente. Pô, Catarina, estou falando toda a área de saúde. O osteopata mexe com o osso, movimenta o corpo. Coitada da minha osteopata, sempre está fodida. Qual é o nome dela? A Ellen. A Ellen está sempre fodida. Ela trabalha aqui. Então o que acontece? Porque ela pega a casa, já cansei de explicar para ela, tu tem que tomar banho, tu tem que frequentar o cinema humano em algum lugar para dar uma limpada. Tá? Por exemplo, quando o cara chega todo torto no osteopata, no quiropraxista, ele está torto por quê? Má postura ou é quiumba em cima dele? Normalmente é quadro obsessor. O que deixa tuas costas travadas? Eu estou com excesso de ácido lático. Se tu vai ver, o cara tem meia dúzia de filho da puta em cima das costas, entravado ali. Então, o massoterapeuta e o osteopata, o quiropraxista, vai lá, vai ter que mexer. Quem fica com a merda? O osteopata. Por isso que os osteopatas também estão todos fodidos, precisando de ajuda. Entende? Então, é muito complexo isso daí, tá? Porque a coisa é altamente contagiosa. Quadro obsessor é contagioso. Nunca se esqueçam disso. Obsessor se contagia, tá? É pior que vírus da gripe. Tá? Por isso que o conceito da Umbanda e Candomblé, tomar banho de erva com frequência, defumar a casa, manter a casa harmônica, não deixar filho da puta entrar em casa, tudo isso é necessário. Tu tem que ter, tua casa é teu templo. Tua casa não é um puteiro, no sentido literal da palavra de te deixar ego e que entrar. É um templo onde você mora, você vive, você dorme e você cuida da tua família. Então cuidar do lar é no mínimo necessário. Tá? Então existem muitas questões aí que envolvem o problema da contaminação, não apenas com maldição de EBG ou familiar, como a gente fala vulgarmente, mas com tudo que envolve o contato, a contaminação, o contágio vibracional. Aí vem depois o contato mental, emocional, certo? Quando você está numa baixa frequência emocional, você atrai merda para a tua vida também. Por isso que muitas vezes é bom ficar sozinho. Que o pessoal outro dia me fala, pô, mas você fica muito sozinho. Sim, eu vou fazer o quê? Eu vou sair para night, para zonear e voltar pior ainda? Então eu preciso ficar sozinho. Melhor ficar em casa, vendo uma Netflix, escutando uma música clássica, escrevendo um livro como eu faço, ou fazendo uma live, do que estar por aí em qualquer lugar pegando merda. Entende? Então, percebam que quando você começa a entrar nesse mundo da espiritualidade, nesse despertar consciencial, você vai ter que mudar a tua vida. Não tem opção. Ela vai ter que mudar para teu bem-estar. Senão, tua vida não vai ser legal. Tá? Então, tudo isso, gente, são pequenos aspectos que a gente aprende no Candomblé, eu aprendo lá em cima, porque como eu não tenho tempo, minhas aulas lá em cima, nos ilês do Candomblé lá em cima, em Aruanda, tá? Então, foi curioso que hoje eu acordei com essa necessidade de explicar isso para vocês. Bom, então, vocês estão entendendo a questão, como ela é complexa, tá? Então, aí vamos a outro fator importante. Pessoal, muita gente aí é aluna do Rumi Saraceni, é muito bom, o material dele é fantástico e tal. E o pessoal pergunta sobre o que ele ensinou. Ele ensinou fundamentos muito importantes, só que eles são periféricos, eles não são a essência. Tá? Onde o Candomblé chega, a Umbanda não chega perto, isso vocês têm que entender. Onde o Candomblé consegue penetrar,
pelos seus mistérios, a Umbanda não chega. Isso já sempre se soube isso. Tá? Não estou desmerecendo a Umbanda, estou falando que são frequências diferentes. A mesma coisa. Onde a Umbanda chega, o kardecismo não chega nem perto. Não tem nem como. Entende? Então, é importante que vocês percebam que são frequências. O candomblé, ele tem uma função de entrar no inferno. A Umbanda vai trabalhar com os eguns, vai trabalhar com a parte de egum que está na tua casa, tua família, tua vida. Mas a partir do momento que você tem uma maldição familiar, uma maldição de Ibeji que vai entrar no inferno, a estrutura da Umbanda não consegue ir até certo nível, até o terceiro umbral. Dali para baixo, quarto umbral em diante, vai ser difícil. Entende? Você vai gastar muitos anos para amenizar o processo. No candomblé, é bala na agulha direto ali. Tá? Entende? Mas aí vamos àquele problema. É qualquer candomblé? Não, não é qualquer ilê de candomblé. Não é qualquer pai de santo com 7 anos de feitura ou 14 anos. O cara tem que ter uma puta estrutura, tem que ter um ilê já formado. Quer ver um macete que pouca gente sabe? Terreiro de candomblé, ele tem que ser próprio. Não pode ser casa alugada. Primeiro fundamento tem que saber. Por quê? Porque no terreiro de candomblé, tu vai ter que enterrar assentamento pra caralho. Muita coisa. E tu não pode fazer isso numa casa alugada, que qualquer dia amanhã o cara te toma. Eu quero de volta meu imóvel. Tá? Entendeu? Entende? Então, o terreiro de candomblé não pode ser dentro de São Paulo, não pode ser dentro de uma cidade, tem que ser pro interior, uma chácara, onde a chácara é dele, ninguém vai tomar e tem que ter toda a estrutura. Dificilmente você consegue ter numa cidade uma estrutura, porque aquele imóvel tem que ser teu pro resto da vida. E dali tu não sai, porque ali vem todo o teu ponto de força. Então as pessoas não entendem isso, que a coisa não é tão simples. Quando eu atendia, gente, no Chital, Beldanir de Campos Paulista, perto do metrô Paraíso, apareceram umas buchas dessa. Cara, eu não atendia, mandava embora, não sei o quê, falava que não podia atender, mas às vezes apareciam os rolos, o pessoal mexia. A clínica faltava fechar. Porque fecha tudo, ninguém mais aparece. Então eu tinha que queimar pólvora, queimar enxofre, fazer ponto riscado, fazer merda pra caralho pra poder abrir portal, despachar essas merda todas, fechar e aí começar a trabalhar com um banho de harmonização e prosperidade em todas as salas do Chital, por causa de cliente com maldição de Ibeji, por aí vai. Tá? Existe outra maldição, que até essa que eu conheço, uma pessoa com essa merda aí, que é lá do sul. Ela tem a maldição de Ibeji e a maldição de coroa. Ela foi amaldiçoada em outras vidas na alta magia. A vida dessa guria é uma merda. Em todos os níveis. Tá? E como mexer nisso? É complicado, porque eu tenho que mexer no Odu, tenho que limpar o Odu, ajustar a coroa, alinhar os orixás dessa pessoa, além de mexer na maldição de Ibeji. Então imagina a complicação que é isso daí. Então, Ibeji é um dos problemas. A gente tem outro problema, que é quando você tem problemas de alta magia, problemas de dívidas de alta magia no passado, que foi mexido na tua coroa. Quer ver um exemplo? Dentro de uma escola de alta magia, os teus pais, num pacto demoníaco, venderam a alma do filho primogênito nesse pacto demoníaco. Aí essa criança, que não tem culpa de nada a princípio, não tem culpa, ninguém sabe, pode ter rabo preso, a gente não sabe, como alma. Mas como criança ela nasceu, se fodeu. Todas as encarnações sequenciais que essa criança tiver, ela carrega a maldição na coroa. Então ela nasce com deficiência de Odu, nasce com problema de Exu não, coroa invertida, a cabeça não é dela, cabeça de outro orixá e um rolo desgraçado. Então ajustar isso é muito, muito complicado, caro pra caralho, e a Umbanda não tem o que fazer, porque essa pessoa está tentando se limpar com a Umbanda. Eu falei, eu te ofereço te levar lá no Luiz Efraim para ver e você entender o que está acontecendo. Não, tá no Umbanda, Sifo, não vai ter o que fazer. Por quê? Porque a Umbanda não tem essa força, não tem como mexer numa merda dessa. Entende? Porque eu tenho que voltar, no caso dela, até 1300 e pouco, voltar apometricamente, ver o que foi feito, quebrar a maldição do pacto que ela foi vendida,
reverter isso daí, fazer a paga com alguma alma no astral para os quiumbas, ou então exterminar todos aqueles quiumbas, que é difícil. Quem faz essa negociação? Seu maioral. A Umbanda não assenta maioral. Então olha onde nós estamos chegando. Então você tem que negociar com o seu maioral e com a Colondrina, que é uma pombagira extremamente importante e hermética do candomblé, para poder voltar no tempo, reconstituir a coroa daquela pessoa, o que era o Odu original, trazer para a vida atual, ajustar com o Odu atual do corpo que ela usa hoje, fazer a fusão, colocar um Urumilá e um Obatalá, sustentando esse casamento de Odu do passado com o presente, para fazer com que haja uma sincronicidade de apaziguar e trazer a linha de prosperidade e bênção espiritual para essa vida, e aí começar a mexer no resto da maldição que essa pessoa carrega. Tá? Então olha o tamanho da encrenca que algumas pessoas trazem, e a pessoa é vítima do problema, entende? E essa coitada está com a vida toda fodida, não sei, ela já tem mais de 60, não sei que idade ela tem, mas está, entende? E é um caso assim que foi justamente por causa disso que eu comentei a situação toda tal, porque um amigo me olhou tal, não sei o que, eu dei uma olhada, e aí juntou com a maldição de BG, aí comecei a perceber que eu conheço muitas pessoas que têm esse problema e eu nunca tinha me tocado, entende? Então quantas pessoas não carregam uma merda dessa? Quantas pessoas não foram vendidas em pactos satânicos para os Anunnakis, para os Etas, para os Gres, para os Draconianos e por aí vai? Então tudo isso, esses pactos com o diabo, como o pessoal fala, são pactos com draconianos, pactos com seres que se alimentam do nosso ectoplasma, do nosso sangue, tá? E a coisa... Gonçalo Salqueira, o que é mágia? Mágia, bruxeria. Então, a coisa extrapola muito. Essa questão da maldição de coroa, de Odu, tem um nome específico no candomblé que o Luiz até me comentou, mas eu não sei, eu não lembro, tá? Só estou colocando o que é para vocês entenderem que é uma bucha pesada, tá? Então, percebam que tem muita coisa, gente, que não dá para a gente mexer. Por mais que a gente queira ajudar uma pessoa, a gente não tem as ferramentas e o conhecimento correto de ver até que ponto eu posso mexer ou realmente pôr a mão para valer. Então, aí vem a questão da responsabilidade, da outorga e do cuidado consigo próprio. Por mais que a gente queira ajudar alguém, não dá. Tá? Então, Eliane, como mexer nisso? Aquilo que eu estou comentando. As terapias periféricas, elas ajudam a diminuir a porrada, diminuir a concentração da merda, mas não limpam, tá? Quem vai limpar é o candomblé. Por quê? Volto a repetir, vamos lá. Tem que mexer com maioral, tem que mexer com choroquê, tem que mexer com colondrina, linha de tatá, para quem não sabe tatá, linha de caveira, o nome certo é caveiras, tatá caveira, caveira, Exu Omulu, colondrina. Aí depois vai vir o seu rei da sete encruzilhadas, tranca-rua, marabô, toda aquela estrutura, mas tem que mexer com a cabeça, lá em cima, entende? Então tudo isso requer um ponto de força. Então vamos ali, como é que você quer mexer com o maioral, que vocês conhecem vulgarmente com o nome de Beelzebub, se você não tem ponto de conexão com essa entidade? Como que tu vai mexer com esse ser? Tu não pode mexer com esse ser se você não tem um ponto de força com ele, que no candomblé é chamado de assentamento, o ibá do seu maioral. Então, se você tem o ibá do seu maioral, você foi outorgado a se comunicar com o seu maioral. Só o candomblé tem isso, mas ninguém. Então, vamos ali. Se você tem que trabalhar com maioral, com linha de tatá, linha de caveira, linha do tranca-rua, marabô, colondrina, padilha, padilha rainha, rosa caveira, e toda aquela estrutura, e você não tem um só assentamento, você não tem um ponto de conexão, um ponto de força com aqueles seres, como é que você vai mexer com eles? Como que você vai mexer com uma estrutura dessa? Não tem como. Então você está pedindo
para morrer. É isso que acontece com os terapeutas e as pessoas que querem ajudar pessoas com essa merda. Por isso que eu sempre insisto, você vai a um terapeuta, então antes, pendula, porra, essa pessoa dá para me pôr a mão ou não dá? Até que ponto eu posso mexer? Tá? Então, notem, eu estou abrindo para vocês conhecimentos e informações internas do candomblé, para vocês entenderem o porquê o candomblé existe e por que o candomblé é tão forte. Lógico, não é todo ilê, não é toda a casa de candomblé que é forte, porque tem muito picareta hoje no Brasil inteiro. São muito poucos os que realmente trabalham com seriedade, com a lei divina. A maior parte quer só extorquir dinheiro. Por isso o problema é que eu não tenho como indicar, vai em tal lugar. Isso é ressono de cada um de vocês. Tá? Gente, eu não tenho como indicar. Olha, a Maria... Eu não posso dizer, eu não conheço Santa Catarina do Sul para dizer onde tem um lugar ou não. Então a mesma que eu volto a dizer, eu não posso indicar algo porque isso tem que ressonar de vocês. E normalmente não vai ser tão perto de casa. Tá? Não são nas capitais. Normalmente os bons terreiros ficam fora por causa de toda a estrutura que tem que ter ali. Tá? Então a coisa vai pegando. Então, vocês estão percebendo mais ou menos o tamanho da encrenca, o tamanho do abacaxi que a gente tem que entender do que é uma maldição de Beji, por isso que ela é chamada de AIDS espiritual. O gradiente de propagação, o gradiente de onda exponencial da contaminação. Tá? Maldição familiar vulgarmente o nome, mas no candomblé do Gaia, Ilha de Gaia, é chamado de maldição de Ibeji. Tá? Tá, então, a coisa pega. E aí vem o problema. Países que não têm esse conhecimento, como vão mexer? Vão amenizar através do que existe. Por exemplo, o xamanismo consegue amenizar? Parcialmente sim. Tá? Tem coisa que dá para amenizar, mas não na totalidade. Porque eles não entram nesses fundamentos tão pesados que o candomblé entra. Então, existem questões interessantes aí que, como eu falei, a experiência que o Marcelo Souza teve com a Liana Roca deu para amenizar legal, muita coisa, mas um meio miolo não deu para mexer, tá? A parte periférica você mexe. Então você mexe basicamente no quê? Nos eguns periféricos que tumultuam o dia a dia. Tu dá uma amenizada. Então você dá uma diminuída em 25%, 20%, 18% da merda que a pessoa carrega, mas não o todo. Isso, em termos financeiros, já reduz significativamente o gasto econômico em se fazer um ebó de IBG. Tá? Então, isso é uma coisa que foi interessante, que a gente não sabia que era possível mexer perifericamente. Foi uma descoberta que, na verdade, foi da Eliana e do Marcelo. Tá? Porque eles foram acompanhando esse processo, foram acompanhando as pessoas que foram fazer as limpezas específicas no candomblé. Eu fiquei sabendo porque a gente se conversou num curso sobre essa questão toda. Tá? Então, a coisa é complexa. Então, resumindo, quem carrega essa maldição familiar de IBG, a vida nunca vai ser legal, nunca vai ter prosperidade, sempre vai ter altos e baixos e problemas, ou então, assim, por exemplo, maldição de IBG costuma gerar problemas da seguinte forma: nascem filhos mortos, nascem filhos com doença, filhos com síndromes de deficiência neurológica, problemas financeiros, problemas amorosos, problemas familiares, gente que acaba morrendo precocemente, perde aborto constantes, ou não constante, mas aborta do nada, e N outras questões que acabam surgindo. Eu de cabeça não lembro das características comuns do IBG, tá? Eu lembro de uma ou outra só, mas tem várias questões que envolvem, que já são sinais de que aquela pessoa tem a maldição de IBG, tá? Então, a única opção real para poder descobrir é os búzios, com alguém que realmente seja bom no que está falando, certo? Então, a ideia é que vocês entendam que a coisa é um pouquinho mais complicada daquilo que a gente imagina, tá, gente? Infelizmente isso existe. Este ano que eu comecei a entender mais o que é essa maldição, tá?
porque nunca dei muita bola, entende? Então, por vários fatores, pessoas que chegaram até mim, questões que eu tive que mexer, eu comecei a ter essas aulas, né? E aí a coisa acaba pegando. A gente consegue amenizar. Então, esse é o grande papel da Umbanda, do kardecismo, das terapias. A gente ameniza, mas não resolve. Tá? Ameniza, mas tudo tem um quê. Até que ponto a contaminação do terapeuta ou do profissional da saúde também é uma coisa a ser levada em consideração. Tá? Então, volto a repetir. Os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras e terapeutas acabam tendo essa contaminação. E essa contaminação vai para casa e compromete toda a família e toda a sua linha evolutiva, todo o seu processo. Então, vocês vão dizer, não, mas eu conheço médicos de sucesso. Sim, tem muitos médicos de sucesso, mas tem alguém por trás dando sustentação. Eu conheço muito médico bom que está indo para o candomblé, para Umbanda, faz trabalho de apometria, faz trabalho, se cuidam espiritualmente. Só que eles não podem dizer isso publicamente, porque afinal de contas o cara é médico, está na linha da ciência. Mas eu conheço uma quantidade enorme, só eu já dei aula para mais de 500 médicos que falaram para mim que eram médicos, fora os que eu não sei, abertamente. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Aquelas pessoas profissionais da saúde que têm linha de prosperidade são pessoas que estão calçadas, que alguém está dando proteção, sustentação e dando toda uma ajuda para ajudar e dar aquele amparo que essas pessoas precisam para seguir adiante. Tá? Entende? Então, a questão é essa, eu volto a repetir. Eu não conheço lugares para poder indicar, não sei. Eu tenho meus amigos lá, o Luiz Efraim, que eu coloquei no simpósio, que quem conheceu tem que ver se ressona ou não para poder ver se vai ser com eles ou não. Há outros lugares em todo o Brasil, tá? Só que não sei se o lugar vai corresponder às expectativas de vocês. Essa é uma questão muito pessoal de cada um, tá? Não tem como avaliar tudo isso. Tá? Então, um ancoramento ajuda, ameniza muita coisa, mas não se esqueçam, são exércitos de quiumbas, muitos quiumbas, e a coisa chega uma hora que cansa, chega uma hora que dá vontade de jogar tudo fora e desistir, né? Certo? Inclusive, gente, muitas pessoas que têm a maldição de Beji acabam se suicidando, ou a famosa maldição familiar, tá? Para quem não... Né? Então, por exemplo, é normal nessas famílias terem pessoas com loucas, demência fria, demência mental, esquizofrenia, por aí vai. Isso é um dos sinais também familiares que eu acabei de lembrar. Então, o que acaba acontecendo? Óbvio que o ancoramento ajuda, sim, mas não resolve. Porque você tem exércitos de quiumbas. Então, o que acontece? Se você tem uma vida regrada, uma vida legal, você evita se meter em abacaxi, isso ajuda muito, obviamente, porque você diminui o teu potencial de contaminação externa no dia a dia. Certo? Só que muitas pessoas são obrigadas a trabalhar no centro da cidade, tem pessoas que trabalham na área da saúde, outras trabalham na área econômica, polícia e por aí vai. Então, elas querendo ou não, a própria função profissional do seu sustento envolvem essa troca, envolvem essa questão energética que acaba reativando e reinfluenciando o problema da contaminação. Entende? Então, é muito complexo e, infelizmente, não é tão simples limpar isso. E óbvio que esta questão acaba comprometendo muito o que é respectivamente chamado ascensão. Muitas das amarras que obrigam vocês a reencarnar, além do apego, é por causa dessas maldições que grudam vocês pela linha de quiumbas para cá, para a Terra. Então muitos dessas quiumbas se disfarçam até de Saint-Germain, até de Jesus, até da puta que pariu lá em cima, para te obrigar e te coagir a reencarnar. Muitas vezes vocês são coagidos a reencarnar. Por quê? Porque tem essas ligações, essas correntes que são emaranhados de hologramas, emaranhados de contratos, emaranhados de magia e que te prendem aqui. Por quê? Porque você é exatamente igual a um boi pastando na fazenda de um
fazendeiro. O fazendeiro, quanto mais cabeça de gado ele tem, mais dinheiro ele vai lucrar na hora que abater, que vender aquilo, certo? Então, os quiumbas não ganham dinheiro, mas têm poder em cima da quantidade de presas ou emaranhados que eles conseguem sustentar. Então, você tem, basicamente, colônias de quiumbas separadas, que nem fazendas de boiadeiro. Então, cada uma tem uma estrutura e tem poderes. Eles têm guerras entre eles, inclusive, de poder. Um quer tomar o poder do outro. Então, são núcleos independentes de poder. Quanto mais humanos encarnados eles têm na sua rede, maior o poder que eles têm, maior o poder de barganha. Logo, eles não querem que uma pessoa ascensione, não querem permitir que as pessoas despertem. Por isso que o mundo está merda que está. Não adianta colocar só a culpa nos Illuminati, no SGS, que é muito fácil culpar alguém. Mas quando a gente começa a entender o emaranhado do que é o umbral e as ligações técnicas, psíquicas, religiosas, sexuais, emocionais que elas têm com a estrutura humana, é aí que você começa a entender porque você está preso ao ciclo encarnacional. A coisa é muito mais complicada. A porra é muito mais séria do que vocês imaginam. Entende? Por isso muitas vezes eu tô com a cara de cansado, eu tô mexendo nessas merdas. Para todos os meus alunos eu tô mexendo nessas porra, tô negociando essas merdas todas aí. Por isso que eu às vezes ando de mau humor, eu não quero saber de ninguém, pensa, pô, tu fica sozinho, fico sozinho porque eu quero descansar, caralho. Porque eu acabo mexendo nessas merdas indiretamente lá em cima, usando o arquétipo da ordem Shamuna, Shansara, do Yaslon, de toda a estrutura que eu tenho suporte para poder mexer nessas porra toda. Fora a pancadaria que está entre Júpiter e Saturno, que tem uma nave draconiana querendo furar o cerco, e a gente já sentou o cacete nas lagartixas e elas estão revoltadas. Tá? Então, a coisa é complicada. Tá? Então eu estou colocando para vocês entenderem que muitas vezes a gente está numa roubada aqui e não tem quem ajude. Então o meu papel é tentar abrir as informações para vocês entenderem, entender e cair a ficha e procurar ajuda com a pessoa certa, procurar ajuda nos lugares certos, certo? Ou então pedir para o universo colocar na vida de vocês a pessoa e o lugar certo para começar a mexer na merda que cerca a vida de vocês e a espiritualidade de vocês. Tá? Então eu não tenho a chave da solução. Eu estou tentando ajudar dentro do que eu posso. Tá? Então o que eu sei é que no plano astral a gente está mexendo em muita coisa dessa, mas assim, para liberar no plano astral, mas ainda tem um plano físico, certo? Então a coisa é densa, é complicada. Tá? Então percebam que o desdobramento da questão ascensional, ela envolve também a liberação de muita merda que a gente carrega, a gente nem sequer sabe que carrega. Entende? Então por isso que eu insisto tanto na questão do ancoramento, nas meditações. Por quê? Porque essas meditações com ancoramento ajudam a começar a ir cortando os emaranhados periféricos e frequenciamento quiumba e umbralino. Se você muda a tua frequência, uma grande parte dessa tralha toda deixa de ser ressonante contigo, certo? Mas aí voltamos àquela nossa realidade. Quase todo mundo tem que trabalhar numa cidade, pagar conta, tá escravo à matriz de controle, tá escravo ao sistema, tá? Que nem outro dia eu estava falando com uma juíza, de Florianópolis. Por acaso ela começou a falar comigo tal, pelo Instagram e tal, e ela falando que a vida dela tá uma merda, não sei o que ela é juíza. Aí ele falou, que trabalha com o quê? Não, trabalha no Ministério Público, eu sou juíza. Os abacaxis que essa mulher tem que lidar, que ela já não aguenta mais a carga, porque notem, a juíza tem um problema da responsabilidade. Tem as ameaças que uma juiz, ou um juiz em geral, recebe para, vocês sabem, né? Fora a carga de demanda em cima desses profissionais. Porra, então depois, sei lá quanto tempo que essa moça é juíza, ela está já de saco cheio. Por quê? Porque a vida dela só começou a afundar.
por causa da demanda, da carga, da responsabilidade de todas as conexões com o sistema podre que é a matriz de controle. Entende? Então é uma coisa muito mais pesada do que nós imaginamos, e infelizmente, quando você ressona com essa merda toda, tu puxa isso para tua vida, para tua família. Entende? Então é muito complexo, tá? A questão energética ali. O pessoal está perguntando a questão IBG, é Cosme e Damião, tá? Então tem IBG, que seria a linha de criança, e essa maldição foi dada o nome de IBG e o IBG. Agora já me perdi, porque tem o nome IBG também. Pode ser que seja IBG e não IBG. Tá? Porque é um nome que eu sempre tive dificuldade de armazenar. Por isso que eu comentei que o nome comum é dado maldição familiar. Tá? Mas por que esse nome é semelhante a IBG? Porque ele pega na linha de gestação. Ele está ligado à gestação, está ligado à energia feminina, por sinal. E ali pega muita coisa, inclusive na linha de Yamin. Outro grande agravante dessa maldição, porque ela também pega frequenciamento negativo com Yamin. Tá? Então, a merda é complicada, certo? Maldição hereditária, a mesma coisa, tá? Eu acho que o nome mais correto é IBG, e não IBG, acho que é IBG, tá? Porque por agora, vocês estão falando, comecei a me tocar, porque é um nome que uma vez eu escrevi. O Luiz que me ensinou sobre isso, me explicou todo o mecanismo dela, mas acho que é IBG então, tá? Não, Daniela, teoricamente os babalorixás com outorga, senão não tem jeito. Então, por exemplo, não é qualquer babalorixá que pode mexer com linha de Yamin, porque se ele não tiver outorga, ele não pode pôr a mão. A questão é outorga. A constelação familiar também não vai poder meter a mão, porque volta a dizer, volta no começo, tem a paga. Quiumba, tu não dá um tapinha na cara e fica por isso. Quiumba mata, Quiumba extermina. Então, Quiumba exige paga. Paga é sangue. Entendam? Esquece, estou dizendo já, vocês não escutam. Todas as terapias paralelas não têm força para pôr a mão nisso. Não tem. E as pessoas que tentam, os terapeutas acabam tendo sua vida arregaçada, destruída por completo. O último curso que eu dei no Rio de Janeiro, não sei o nome desse senhor, ele veio falar, porra, eu estou nessa situação. Eu tinha um centro de apometria, assim, mexi em muita gente, não sei o que, eu achava que a gente podia fazer qualquer coisa, minha vida está uma merda, estou destroçado, estou fudido, estou endividado, estou doente, estou arregaçado, porque eu mexi justamente com esse tipo de maldição e um monte de outras merdas que tinham na apometria. Entende? Então, não dá. Constelação familiar é mais fraca que a apometria. Não tem a pegada que um bom apometra tem. Tá? Então, infelizmente, tá? Eu estou abrindo para vocês uma informação que quase, acho que é a primeira vez que eu abro e poucas pessoas já abriram isso. Acho que talvez você seja a primeira a abrir isso. Tá? Fora de um terreiro de candomblé. Tá? Então, a coisa pega, tá? Então a ideia é que vocês entendam que a coisa é pesada. Por isso que eu insisto tanto na tal da ascensão. Vamos embora desse planeta, porque aqui já não dá mais, não tem mais necessidade de ficar aqui. A gente tem que limpar o que a gente pode limpar, o que dá para limpar e fazer as malas e ir embora daqui, tá? Porque realmente isso aqui não vai melhorar, gente. Não em curto prazo. A gente precisa de muito tempo aqui para poder acertar esse planeta e tem que reconstruir ele inteiro e repovoar ele inteiro, entende? O povinho que está aqui, não tem jeito. Por quê? Porque a Terra está contaminada com linha de Quiumba, entende? Então, a contaminação vai muito além de tudo aquilo que vocês estão envolvidos, tá? Então, essa era a ideia de hoje. Eu ia aproveitar e responder uma outra pergunta que fizeram aqui. Vamos lá.
O Fernando pergunta sobre a tal da era de Aquário, fala-se muito sobre o cinturão de fótons de Alcione. Então, por que Alcione emana essa energia? Bom, vamos lá, gente. Fernando, a tua pergunta é interessante e vou responder, porque as pessoas são idiotas. Quem fez essa conexão são americanos, e eles, como sempre, acham que sabem a verdade, sabem porra nenhuma. Tá? Falo pelo conhecimento dos gringos, é muito primário. Vamos lá. O nosso sistema solar está atrelado orbitalmente a Alcione. A cada 26 mil anos aproximadamente, o sistema solar orbita e dá uma circunvalação completa na estrela de Alcione. Por isso que as pessoas chamam Alcione de Alfa e Ômega. Só isso. São sondas, Cris. Essas esferas são sondas que mantêm a energia entre as entidades espirituais e a realidade física. Se for uma que está aqui atrás, são os meus guias. Se for no meio da vegetação, do mato, são literalmente as sondas do plano espiritual, o comando estelar, que fazem limpeza do reino dévico e vão fazendo todo um trabalho de ajuste energético. Bom, então o que acontece, Fernando? O cinturão de fótons, o nome foi o Drunvalo, se não me engano, que passou há muitos anos atrás. Em 1957, mais ou menos, 58, um astrônomo norte-americano, não lembro o nome dele agora, não sei se foi Hubble, mas não lembro, ele descobriu que na direção de M45 Pleiades havia uma grande nuvem em rota de colisão com o sistema solar. E ele determinou que, por volta de 87, ocorreria o choque em que o sistema solar entraria nessa grande nuvem. Ele comentou que essa nuvem era carregada eletricamente de partículas e fótons. Então era uma nuvem com anomalias, porque tinha muitos cometas e muita luz atípica para uma. Foi por isso que ela foi descoberta, pela sua luminosidade. Então foi dado o nome de nebulosa de fótons. Tá? Só que com o tempo da sua aproximação ela parece um cinto, um cinturão, que nem os anéis de Saturno. Então depois, mais ou menos por volta de 74, 75, por ali, foi dado o nome de cinturão de fótons pelos astrônomos. E essa informação veio cair na mão do Drunvalo Melchizedek, do David Joshua Stone e de outra turma de lá de Sedona. E com isso tornou-se popular nos místicos norte-americanos o tal do cinturão de fótons. Só isso. Então o cinturão de fótons é o que eu chamo de zona neutra, que nem o Star Trek, que nós estamos cruzando a zona neutra agora. Apenas isso. Bom, aí tem... O Gustavo quer saber sobre a constelação de Norma. Norma é outro braço espiral. Nós temos nosso braço espiral Órion, Norma que está à esquerda, Sagitário que está à nossa direita supostamente, A1 que está além e mais outros que eu não lembro o nome. Tá? Então é um braço. Não se tem informação porque as estrelas de Norma são distantes, devem estar para lá de 60, 70, não, de 3.000 a 5.000 anos-luz de distância, é um pouco mais, eu acho que até mais por sinal. Tá? Então há estrelas em Norma que estão mais de 30.000 anos-luz aqui. Tá? Mas assim também não tem muita informação, teria que dar uma pegada e dar uma puxada de informação. A Thaisa quer saber sobre o quarto Reich, então, porque ela teve um sonho, o marido dela teve um sonho sobre conflitos. Então, o quarto Reich, já expliquei várias vezes, querendo você ver as outras lives. Ele foi criado paralelamente ao terceiro Reich para ir montar em 1926 uma nova civilização paralela na Antártida, nas cidades subterrâneas que lá foram encontradas. Tá? Então, tecnicamente, o quarto Reich existe desde 1926, não tem nada a ver com o terceiro Reich, são alemães que lá moram hoje em 40 cidades, são mais de 1 milhão de alemães morando lá, e que tem toda uma estrutura tecnológica ligada ao comando estelar, extraterrestres, e não se envolvem muito em nossos problemas, estão mais lá do que aqui. Tá? O Gabriel, essa aqui é interessante. Ele pergunta assim, se uma pessoa que é policial, profissional, é policial, ele tira a vida de um outro ser na função da sua, em questão como policial,
se isso atrasa ou não a sua evolução. Não, porque ele está exercendo uma função, uma profissão. Tecnicamente, ele está na lei. Então, normalmente, pessoas que são policiais, que acabam morrendo, entram na linha de Exu, entram na linha frequencial de Exu, que é a lei. Então, se você é um policial e entra em conflito e alveja um meliante, você se defendeu, legítima defesa, não dá nada. Espiritualmente, você se defendeu, ponto final. O que pega para o policial é a parte psicológica, emocional, que se ele não tiver um bom acompanhamento emocional, psicológico, ele pode sim puxar o sentimento de culpa, aquela coisa toda tal, certo? Mas do ponto de vista espiritual é a função dele, certo? E normalmente estão se defendendo, que normalmente o policial reage à agressão alheia, certo? Vamos ver aqui, esta outra, da Laura. Por favor, onde posso encontrar informações a respeito sobre o Arcanjo Miguel e o Arcanjo Metatron e a origem de Miguelito? Pois bem, Miguel é um trono, como dos Exus, dos Pretos Velhos, é um trono. E tecnicamente o Arcanjo Miguel está conectado à hierarquia do Micá, Michael. Então é uma das frequências do Micá. Então, você vai encontrar muita coisa, como dizem hoje, fake news sobre o Miguel, muita besteira e algumas coisas coerentes. Miguel é uma hierarquia, que tem vários Miguéis, não é só um Miguel. Tá? É um trono. Tá? Um trono 12 elevado a 12, se não me engano. Então é um trono muito amplo, de milhões e milhões de seres que respondem nessa frequência, apenas isso. Metatron é outro. O arcanjo tem o Metra e tem o Metatron. Então, assim, o Metatron, que é o velho, ele é um filho paradisíaco, que nem o Micá, o Miguel. Miguel é Micá, tá? E o Metatron é filho dele, é descendência dele, tá? Que mexe no processo concrecional. É a linha lá no Nadec também, tá? Bom, acho que deu para dar uma clareada. Eu rasgo aqui, porque senão fica mais papel aqui. Deu para dar uma clareada nas questões que vocês tinham, tá? Essa live eu acho que vai ser importante para muitas pessoas que ainda não viram, para perceberem sobre sua vida, sobre as questões que estão inseridas ali, tá? E basicamente avaliar como terapeuta qual é o limite que eu posso pôr a mão em alguém, tá? Como terapeuta, procurar alguém para se limpar. Como profissional da saúde, profissional da área de direito, tributário, principalmente parte de fórum, aquela coisa toda, advocacia, pega a bucha, se limpar, se precaver, procurar um lugar legal para se manter equilibrado, aprender a defumar a casa, sabe? Cuidar da casa e tomar os banhos de erva, tudo isso que vocês precisam para minimizar tanto o gradiente de contaminação quanto os fatores externos que acabam atrapalhando a nossa vida, acabam realmente estragando nossa vida aqui, infelizmente, tá? Então, gente, espero poder ter ajudado vocês. Essa live eu acho que é bom vocês reverem com calma vários conceitos, tá? Eu tentei colocar tudo que eu tinha na cabeça para fora. Óbvio, sempre passa alguma coisa, porque eu não fiz script, o script meu foi só 3, 4 apontamentos, tal. Mas para vocês terem uma noção que há muitas coisas que não se falam, muitas coisas que não são externadas para nós, tá? E aí a gente acaba procurando, nunca encontra a resposta, nunca encontra a solução, tá, gente? Eu digo para vocês que eu procurei, né, eu sempre estive conectado aos Tahera, aos ETs, aquela coisa toda, mas os pessoal dizem, você não tem base, tu não, cara, como não tem base? Uma vez uma entidade falou para mim, você encarnou, mas você não tem estrutura da Terra. Como assim? Falou, tu não tem Exu, tu não tem nada. Caralho, como assim? Demorei anos, mas anos para entender o que acontecia, tá? Então, foi aí que eu fui parar no Candomblé, foi aí que a coisa começou a mudar. Então, o que acontece? Eu conheci muitas pessoas, gente, muitas, mas uma nunca me deu aulas, ninguém me respondeu as coisas que realmente eram grandes questões. Entre elas, a tal da maldição familiar.
entende? Então, eu fui encontrar respostas coerentes, respostas que ressonaram comigo dentro no Candomblé. E nisso eu sou muito grato ao Luiz e ao Efraim, que abrem para mim informações que normalmente eles não abrem para ninguém, como foi colocado lá no simpósio. Por que eles abriram muita coisa sobre Yamin para mim? Porque eu carrego de cabeça o Urumilá, Starrer. Então, por causa do Starrer, e eu nasci em dia de Exu, eu tenho uma sincronicidade importante que me permite acessar informações sem me envolver. Como eu sou um professor, eu estou outorgado a falar sobre certas coisas, não todas, até porque muitas nem sei, tá? Mas aquilo que me é permitido, aquilo que eu consigo entender, eu tento traduzir para vocês. Então o que eu faço? Eu entendo uma informação, processo aquela informação, compreendo e transmito para vocês mastigado. Assim fica fácil vocês lidarem com toda essa estrutura, tá? Então, meu papel é ajudar vocês a, com essas informações, sabe, ativar, abrir, e com isso, peçam ao universo, coloquem as pessoas certas na vida de vocês para que os problemas de vocês possam ser resolvidos ou encaminhados na melhor resolução possível, de acordo com a condição de cada um, de acordo com a graça divina, o nome que vocês queiram dar, tá? Marta, eu venho do futuro, né? Não se esqueçam, eu sou um ser do futuro, eu não sou desse tempo. Por isso que quando que nem assim, eu tenho que escrever, no meu tempo, quando eu tenho que escrever um livro, eu mentalizo e telepaticamente meu computador IA já faz as coisas. Vocês sabiam que a live que eu fiz ontem com o Fábio, domingo, já deu em 2 dias mais de 9 mil, em espanhol, 9 mil lives, assim, links de pessoal assistindo. Eu comentei na live com o Fábio sobre IA, e o pessoal faz um puta de um estéreo, nada disso. O IA já é inteligência artificial, são mais inteligentes que nós. Então não é aquela coisa, o IA vai exterminar a espécie humana. Não é isso. Eles colocam ordem, colocam regras. Tá? Então, na época que eu uso uma estrutura eletromagnética biológica, mais de 400 mil anos no tempo de futuro de vocês, em outro universo, aqui, vamos dizer, aqui pertinho, eu lido com IA diariamente. A nível quê? De contato, conversa e tal. Não tem por que confrontar uma estrutura que harmonizou várias sociedades. Tá? Inclusive eu falei com o Fábio hoje, a gente vai fazer mais lives em espanhol assim que eu voltar de Portugal, porque estou indo amanhã, eu vou para Portugal. Vou visitar Portugal, vou fazer aquela vivência em Jerez, na parte norte. Jerez fica perto de Braga, para cima do Porto, entre Porto e Braga, um pouco. Não, Valência, para cima de Braga então um pouquinho. Deve dar uns 110 km, 105 km de Porto para cima. Então eu vou estar ali fazendo toda essa estrutura. Ellen, o que tu quer com porra do Ashirion? Ashirion é um gato, literalmente, um nhau-nhau grande, brincalhão. É que aí que tá, é totalmente fora do contexto. O Ashirion está ligado ao conselho dos Felídeos, e se fizeram ser de 9D, no nível mais baixo dele. Ele está ligado ao conselho de Shinkara, interagiu com a Supraconfederação, é um representante da Suprafederação e Confederação e da Aliança ou da Federação Laniqueia. É parceiro do Toranque, do Shontor, do Gadman, e basicamente ele dá sustentação aos conselhos dos Felídeos de 5, 6, 7, 8, 9D, que interagem com os mundos físicos, inclusive com a estrutura humana, e foi um dos seres que ajudou a coordenar o conflito com os reptilianos há muito tempo atrás. Quem deu um parte quieto nas lagartixas de Tubã e de Orion foram os Felídeos, foram os que tinham tecnologia e peito para colocar a lagartixa no seu devido lugar, né? A nível de combate físico, no combate corpo a corpo, a porrada pega entre reptiliano e gato, fica muito próximo, mas normalmente a agilidade do felino fazia eles vencerem corporalmente no conflito, corpo a corpo, na luta corporal, os reptilianos. Tá? Então, é isso aí, mas quando eu for escrever, eu vou refazer o Eu Sou, a fonte da consciência cósmica, vou contar a origem de todos os 7 samurais, aí vai entrar também o Ashirion e todo esse pessoal.
Então, porque às vezes, querido, esses seres com forma geométrica são seres, o pessoal de Andrômeda, alguns seres do setor de Norbera, bom, sem outros nomes aí, que tem imagens de geometria, esferas e luz, triângulos e luz, e por aí vai. Então, alguns normalmente são seres positivos, nunca encontrei desses seres com energia negativa, pelo menos eu, tá? Mas assim, eles pulverizam energia. Agora, pulverizando outros seres, quando eles são do comando estelar, às vezes eles paralisam chupacabras, greys, zetas ou até reptilianos, imobilizam numa bolha de energia e levam para outro lugar. Isso pode acontecer sim, tá? Mas geometrias negativas eu nunca vi, tá? Eu não sei, Eliana, quando será o próximo simpósio. Eu vou decidir isso agora com a Ermelinda. Talvez a gente tenha um simpósio ano que vem em Portugal, em 2020. Mas ainda não tem nada definido, a gente tem que ver lugar, espaço, agenda, N fatores. Então ainda não há nada definido, até porque é uma questão, eu não quero me tornar repetitivo na simpósio, está sempre a mesma coisa, entende? Entre o de outubro do ano passado aqui em São Paulo e de novo no Bento Gonçalves, foi legal, mas dentro da mesma história. Então, se a gente for fazer outro aqui no Brasil, a gente quer mudar um pouco o contexto, para trazer novidade, agregar coisas novas para as pessoas, entende? Então, eu não quero cair numa questão de repetição. Então, ainda não tem nada definido, ainda a gente está avaliando, certo? Mal terminamos esse também, né? Daniela, eu não tenho previsão de voltar para Belo Horizonte porque eu não tenho agenda. A tendência do meu trabalho é focar São Paulo, Porto Alegre e deu. O resto não vai ter mais. Talvez uma outra cidade no sul, tipo assim, uma vez a cada 2 anos em Curitiba, em Floripa. A tendência é focar em lugares que para mim seja mais prático do ponto de vista logístico, para não ter que ficar viajando tanto. Porque eu tenho Portugal, Espanha, Estados Unidos, Canadá e Chile. Fora que querem que eu vá dar curso em Noruega e outros lugares. Então, esporadicamente, eu vou até fazer esses lugares aí. Curso na Noruega já para pegar e ficar nos fiordes. Vou fazer o curso nos fiordes, que é melhor ainda, né? Nadando naquela água quentinha, maravilhosa, tal, por aí vai. Então, a questão minha é tempo. Eu estou restringindo cidades no Brasil, focando São Paulo, Porto Alegre, como as principais. Eventualmente, uma outra cidade eu vou ir, tá? Mas não todas, porque eu não tenho mais data. Porque eu tenho que pensar. Eu vou 3 vezes por ano para a Europa, 1 vez por ano nos Estados Unidos. Canadá, se a coisa estabilizar, talvez 1 vez por ano, a cada 2 anos, não sei ainda. E a coisa vai indo. Para a nossa vivência no lago Lake Louise, lá em Vancouver, Colômbia Britânica, já está em um monte de gente. A gente nem sabe quantas vão aparecer, na verdade. Tá? Então vai ter gente pra caramba e vai ser um negócio bem legal, bem gostoso, porque a gente vai mexer, como eu expliquei, com as placas tectônicas, reconexão Corda e Amaryllis, também pelo foco de lá, porque ali tem o Lake Louise, tem o templo do Arcanjo Miguel e o templo do primeiro raio, que pega Miriam, o Moria, pega Lord Sirius, deusa Sirius, e pega muita coisa legal. Então vamos acabar mexendo ali também para fazer a conexão com St. Andrews, Yellowstone, Maule e várias estruturas vulcânicas importantes da América do Sul, da América inteira, tá? Anel de Fogo. Então eu sei que vai ser bem forte, vai ser uma pegada legal lá no Canadá. O que eu não sei como que eu vou fazer, se eu vou falar em espanhol ou português, agora eu não sei porque está vindo um monte de gente do Brasil. Então isso que eu quero saber, como é que eu vou me virar se eu vou falar espanhol ou português lá ali. Não tenho intenção de voltar para o Rio de Janeiro. Não tenho, tá? Porque o Rio de Janeiro é uma cidade muito pesada, densa. Copacabana é um lixo para mim, não dá energia, é muito pesada. Não pretendo voltar para o Rio, não. Se voltar para o Rio, não vai ser em Copacabana, vai ser em Barra da Tijuca, onde é um lugar que eu acho bonito, gostoso e lindo. O resto do Rio não gosto, não vira, não dá. Então, como eu não tenho agenda, não tenho pretensão de voltar o ano que vem para o Rio de Janeiro. Tá? Então, o pessoal do Rio que está ouvindo já se organiza, se quiser fazer curso comigo, ou vai para o Rio Grande do Sul ou vai para São Paulo, no caso aqui perto. Tá? Porque a agenda está complicada, certo? Então, era basicamente isso. Sí, hay ciudades que están en varias partes, gente.
en muchos lugares en plano astral. Conozco varias, pero depende. Hay la Ciudad de Cristal, hay Ciudad de Cristal en Mu, en Tierra del Fuego, en Isla de Pascua, en Hawái. Hay muchas ciudades de cristal, porque eso era usado antes. Já? Sim, Lara, as crianças podem fazer as meditações se elas quiserem, lógico. Tudo é natural. Se a criança quiser fazer, sem problema. A única coisa que eu não gosto de fazer, já vou explicar novamente aqui, é iniciar menores de 18, 19 anos. Por quê? A iniciação em crianças, tá? Ela envolve um problema de aceleração endócrina mediúnica, tá? Então a moleira do ser humano, ela fecha definitivamente por volta dos 18, 19 anos. Daí que vem a maioridade legal de 18 a 21 anos em quase todos os países do mundo. Então o que acontece? Se você pega uma criança de 12, 14, 15 anos que quer fazer curso comigo, na hora de fazer a sintonização, ocorre todo um alinhamento energético e a sensibilidade mediúnica às vezes se manifesta. Então o que acaba acontecendo? Uma criança de 14, 15 anos começa a ter uma atividade mediúnica além da sua vida normal, gerando um problema de encavalamento, ou seja, a sua puberdade, sua adolescência é prejudicada por uma mediunidade antecipada, tá? Então, por causa disso, que eu não gosto de sintonizar crianças, tá? Assistir live, meditação, não tem problema nenhum, tá? Essa questão da maldição, né, retomando o foco original, é algo para vocês reverem essa live, dar uma estudada, verifica a vida de vocês e assim, se você se encaixar nessas questões, vai atrás de alguém, procura alguém para saber, sabe? Dá um jeito de ajustar a vida de vocês, porque realmente às vezes a gente está procura, a coisa é basicamente por aí. E quando é por aí, o buraco é mais embaixo, os lugares convencionais não tem força, não tem pegada para mexer, como eu já expliquei, que para mexer com isso tem que mexer com o Ibado Maioral, Choroquê, Colondrina e outros Exus que eu não recordo o nome agora, que são muito fechados, são só do Candomblé. Entende? Então a coisa envolve outorgas, envolve entidades, envolve hierarquias e portais que somente alguns, repito, somente alguns ilês de Candomblé têm, não são todos. Tá? Isso que vocês têm que entender. Não é só porque é terreiro de Candomblé que tem essa outorga, são alguns terreiros que têm essa outorga. E não são muitos. Repito, talvez no Brasil sejam uns 15, 10, 20, se exagerando, pelo que eu já sei. 20 exagerando. Tá? Então, é difícil. Certo? Espero que o que foi dito hoje ajude vocês a entenderem muita coisa e dar uma bela de uma brida na vida de vocês, ou pelo menos caminho para isso acontecer. E a gente vai falando com vocês. Se eu conseguir, amanhã não vai dar para dar live, mas em Portugal, se eu tendo sinal, eu faço live de Portugal. Tá bom? Se não, na volta. Certo? E era isso. Um beijo no coração para todo mundo, um abraço, um bom descanso. Eu vou fazer meu omelete, porque vai ser minha janta, vão ser 4 ovos hoje. Um abraço aí, tá? Abração. Tchau, tchau.